Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Bom, vocês estão vendo essa imagem, né? Essa reunião. É porque eu não consegui voltar. Não por problemas, tá, gente? Espero que não tenha problema, mas que aí acho que eu consegui meu objetivo de estender um pouquinho mais. Então, agradeço a compreensão de todos, agradeço o pensamento positivo. São momentos necessários para todos nós, cada um precisa do seu tempo. E esse também está sendo muito importante para mim, porque é uma qualidade de vida que é preciso junto da família. Então, essa noite, primeiro, agradecer a todos que estão aqui no chat, que a paz, o amor, o carinho do Mestre Jesus com todos vocês seja abundante, que possa cada um receber as bênçãos celestiais, que possam receber o amor do Cristo em suas vidas. Você que está no chat, você que chegará você que não está no chat e você que assistirá depois. Então, para todos vocês, muitas bênçãos, muito obrigado e que se sintam abraçados e fortalecidos por nossa proteção. Então, vamos ao nosso minuto de sabedoria. Vamos agradecer depois uma prece e vamos fazer a nossa reflexão do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote de seu coração bom e generoso. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre amando sempre. E não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pelos irmãos que aqui estão, essa nossa família espiritual. Senhor, abençoa cada um de nós. Nos traga, Senhor, a luz, nos traga a força necessária para enfrentarmos todos os problemas. Liberta, Senhor, a cada irmão, fortalecendo-os, dando bom ânimo, que possamos todos nós olhar para cima e sentirmos, Senhor, a sua presença. Nosso lar se ilumine com as luzes que descem dos céus. Que a nossa família seja também abençoada e fortalecida, Senhor. Agradecido vos somos, de todo o coração, de toda a nossa alma. Sê conosco, hoje e sempre.
Nós rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. E que assim seja. Hoje, o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos, deixa eu pegar aqui direitinho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje falaremos sobre o suicídio e a loucura. Então, deixa eu cortar aqui a imagem para que vocês possam ler direitinho. Item 14. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperados noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade. Deixa eu reler aqui novamente. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas, para os que não crêem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Gente, eu não estou lendo as interrogações. Caramba, desculpa. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência?
Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Certeza que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. E se liberta de um mal para incorrer no mal maior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. Fato que a experiência confirma. Aí, na semana que vem, instruções dos espíritos. Meus amados, essa questão do suicídio, ele é um tema bem profundo e muito repleto de variáveis e nuances. Na época de Kardec, via-se o suicídio dessa forma. Tá? O próprio Kardec, óbvio, os espíritos passam para ele que o suicídio é uma covardia moral, não é uma covardia pessoal. É algo que, mas se havia aqueles materialistas que nada conhecem, já que eu vou ficar aqui sofrendo para depois chegar ao nada, eu vou ao nada agora. Outra coisa, hoje em dia, dado ao alastrar, do espiritismo, há muitos espíritas suicidando. Mas Dan, o próprio livro aqui está dizendo que quando todos forem espíritas não haverá suicídio. Então concluímos o quê? Que esses que estão no espiritismo e buscam a fuga da vida
através do suicídio, não entenderam o que é o suicídio. Ou, perdão, não entenderam o que é o espiritismo. Certo? Mas aí cabe o que Kardec excetuou. Aqueles que fazem por desespero, aqueles que fazem por obsessão, aqueles que fazem por outros motivos que não seja simplesmente, eu vou abandonar essa dificuldade porque não está dando, na outra eu tento. Então, sobre essa questão é que Kardec fala sobre a covardia moral do suicídio. Porque, não se engane, uma pessoa tirar a vida, ela tem que ter muita coragem. O suicídio, ele é visto no mundo espiritual, pelos mentores espirituais, como o crime mais grave que pode ser cometido. Para se ter uma noção, nem tirar uma outra vida é tão grave quanto o suicídio. Por quê? Quando nós tiramos a vida de alguém, quando é tirada a vida de alguém, aquele alguém teve um planejamento para chegar ali. Nós, quando tiramos nossa vida, o suicida, tirar o nós aqui, o suicida, quando tira a sua vida, ele interrompe todo o planejamento espiritual. Interrompe os mecanismos todos que foram criados, as programações, mas faz algo muito complicado, muito difícil. Então, quando o Espiritismo nos abre os olhos e nos diz que não é morreu e acabou, eu vou tirar minha vida e vai tudo continuar como era, eu vou me livrar dessa situação. Mas quem é que diz isso? Os próprios suicidas. Eles, no mundo espiritual, nos falam das suas desventuras, das suas dificuldades. E que nenhum escapa a isso. Então, o suicídio, ele não anula nada. Pelo contrário, ele piora a situação. Por quê? Se você está passando uma prova tão difícil e comete esse ato, você agora fica com duas provas. A do suicídio, você vai ter que resgatar, e do ato da prova que você não conseguiu, ou da expiação que você ainda não conseguiu se libertar. Dupla pena. Não estou aqui para ameaçar ou intimidar as pessoas, mas para abrir os olhos, para despertar. Não há absolutamente nada que corrobore o suicídio. Existe uma categoria que se chama... tá na minha cabeça, agora fugiu. Eu vou... Daqui a pouquinho eu lembro. É uma categoria de morte, não é de suicídio, é tipo um suicídio. Mas ela tem uma outra visão. E aí vai da intenção, vai de um monte de situações. Que é quando nós... é o sacrifício. Quando nós entregamos nosso corpo para a ajuda de alguém. Por exemplo, uma mãe que passa fome, mas alimenta o seu filho para que ele não morra.
ela sacrifica por aquela criança. Uma pessoa, um bombeiro, um policial, que coloca a sua vida em risco, que sacrifica a sua vida pela paz, por salvar outra vida. Isso não é suicídio. Isso é sacrifício. Certo? Então, não vamos confundir. Então, o suicídio ele é acompanhado sempre do mundo espiritual. O irmão que está com esse pensamento, ele já recebe uma carga muito grande dos obsessores para que ele faça o ato, para que lá do outro lado esses obsessores possam recolhê-lo. Então, cuidado, muito cuidado, se no teu pensamento passa essas ideias. Expurgue-as. Entre em oração, busca Jesus, busca ajuda psicológica, psiquiátrica, espiritual. Busca ajuda. Não se entregue, porque você não vai alterar para melhor nada, só para pior. Então, que tudo que foi dito aqui, eu não vou ficar repetindo porque foi bastante claro. A única coisa que eu pontuei foi a covardia moral, não que Kardec chame as pessoas de covarde, mas a covardia moral é aquelas pessoas que tiram a vida acreditando que se de nada vai como se diz, que não vai acontecer nada, porque depois que morrer não tem mais nada. Eles são covardes por uma covardia da alma pelo desconhecimento da situação. No mais, as pessoas estão em profundo desânimo ou desespero. Certo? Não temos que nós buscarmos contemporizar, porque talvez não estejamos preparados e podemos até provocar algo pior. É sempre importante envolvermos profissionais para ajudar essas pessoas. Então, que seja essa lição importante para todos nós. Tenham fé, não esmoreçam, tenham tranquilidade, tenham força, para que não venham a cair nas tentações. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa lição dessa noite. Mestre, através das nossas energias, através do nosso pensamento positivo, toca os corações daqueles irmãos que intentam essa situação, Senhor. Não permita que levem a cabo as suas vontades, que possam ter o amparo, que nós, se for possível, possamos agir para que evitemos essa situação. Fortalece, protege e ilumina a cada um desses irmãos. E a todos nós que aqui estamos, Senhor, para que possamos ajudar e compreender todas essas situações. Essa noite, os nossos amados protetores possam nos iluminar, nos fortalecer e nos trazer tudo de bom. Obrigado, Senhor. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos a nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas
com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja, e graças a Deus.